Minas Brasil Notícias, oferecimento Lu Estética, agora com Striote, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta. Lu Estética, 3671-4558. E a TV Minas Brasil, em parceria com o Lar dos Pequeninos, o Ministério Público e a Vara da Infância e Adolescência de Paracatu, inicia hoje uma série de entrevistas sobre adoção. Você vai conhecer o passo a passo dessa caminhada de amor. Hoje, Renato Lopes conversa com o presidente do Lar dos Pequeninos. Esta semana nós lançamos uma campanha especial juntamente com o Lar dos Pequeninos Angélica de Juto Lepesqué. Fizemos uma parceria e também com o Judiciário, com o Ministério Público, porque na próxima quarta-feira, dia 25, comemoramos o Dia da Adoção. E a partir de hoje, você acompanha aqui na TV Minas Brasil uma série de entrevistas abordando este tema. Para início, para lançamento dessa campanha, nós recebemos aqui novamente nos estúdios o Elson Ferreira de Moura, ele que é presidente do Abrigo Lar dos Pequeninos, Angélica de Juto Lepesqué, e nós vamos debater um pouco sobre este assunto. Elson, mais uma vez, seja bem-vindo. Você já esteve aqui, na TV Minas Brasil. Nós aqui agradecemos, Renato, essa parceria, que nós estamos fazendo junto. Próximo dia 25, uma data importante, principalmente para vocês que estão à frente do abrigo, do Lar dos Pequeninos e para todos nós que gostamos de viver em família. É o Dia da Adoção. Então, é uma data pouco lembrado, uma data que não muita gente sabe dessa data, Então nós esse ano resolvemos então estar lembrando a comunidade, levando todo o conhecimento de todos esse Dia Nacional da Adoção. Para não passar despercebido. Para não passar despercebido, e também a gente está esclarecendo alguns, talvez, mitos passados aí que muita gente tem em questão de adoção. Pois é, isso é muito importante e realmente é uma campanha muito importante que todos nós devemos abraçar. Mas primeiramente vamos entender, como originou, como fundou o Lar dos Pequeninos, o Orfanato Angélica de Juto Lepesqué. Primeiro, uma associação, Elson, a Associação Madre Teresa de Calcutá de Proteção e Amparo à Criança e ao Adolescente de Paracatu. Primeiro foi necessário criar uma associação. Isso. No ano de 2000 e 2001, certo, foi criado essa associação de amparo. Já existia, então, o abrigo lá, que era somente o abrigo. Correto. Que era antigamente falava-se Orfanato Angélica de Juto Lepesqué. Em 2001, então, foi criado essa associação que é a mantenedora, que ela é que arrecada fundos, que tem o CNPJ, que registra os funcionários, que é um meio legal diante do município, do estado e para receber principalmente verbas federais. Então é necessário essa associação para que essas verbas venham para auxiliar na manutenção do Lar dos Pequeninos. Uma coisa importante, depois também houve mudança, inclusive, de orfanato, para abrigo, Lar dos Pequeninos, houve ali uma mudança e a associação dando todo esse suporte. Mas, na verdade, vamos direto ao assunto, na verdade, é um local que acolhe as crianças, que às vezes estão em situação de vulnerabilidade, crianças abandonadas, crianças e adolescentes, tem uma faixa etária também de idade, Elson? Como explicar isso melhor à comunidade? Então, a gente tem lá... como você falou, foi criado porque o nosso abrigo, ele é chamado abrigo porque tem um limite. Existe o abrigo, tem a casa de passagem, que é de uma criança até 10. Correto. Tem o outro, que é o nosso caso, abrigo, que é de 1 a 20. E tem depois a de 21 a 40. Então, nós estamos no meio. Etapas. Na segunda etapa. Então a gente criou isso aí, nós tivemos que adaptar a nova legislação do ECA, aonde a gente teve que contratar funcionários. Hoje nós temos lá 14 funcionários direto, todos os dias lá, para atender a legislação, que é para poder ser o abrigo. E esse abrigo é o quê? Ela serve para quê?
para acolher de imediato aquelas crianças que são, às vezes, abandonadas nas ruas, aonde o conselho tutelar, aonde a própria polícia, a própria comunidade, né, identifica que tem uma criança que está sendo, que a mãe ou o pai maus tratos, são usuários, ou então bebe muito, que fica com a criança até tarde na rua, sem alimentar, sem tomar um banho, sem o cuidado necessário que a criança necessita conforme a legislação. Certo. Então, nós lá somos a casa de passagem, que é aquela criança que ela vai para lá, que fica por um período curto, até que a justiça encontre um familiar próximo, primeiro, segundo ou terceiro grau, para poder estar acolhendo ela, ou então, quando não encontra esse parente de graus, primeiro, segundo ou terceiro grau, então a promotoria então pede a destituição dessa criança para ela ser adotada, para ela ir para uma família substituta. Né? Então, só depois disso que a criança... Primeiro visa a possibilidade da família, né, da própria família, de acordo com o grau, que você disse aí, independente do grau, essa família a criança voltar para o seio da família. Né? Primeiro busca isso. A partir do momento que não vê possibilidades, que aí parte para a adoção. Isso mesmo. A legislação ela é clara com isso. Certo. Antes de levar uma criança para ser adotada, existe tanto as assistentes sociais do fórum lá, né, o CREAS, o CRAS, nós lá como instituição, porque a gente tem a nossa equipe técnica, tem lá a assistente social e a psicóloga que trabalha com uma equipe para poder observar isso. Aí há esse estudo, aí é formado vários documentos, todo um plano onde é passado para a promotoria e para o juiz, e lá eles, com esses relatórios, eles identificam se a família tem possibilidade de acolher essa criança ou não. Se tiver, né, vai ser chamado esses parentes, vai falar, e eles vão querer a criança, ou sim ou não. Eles têm essa opção de falar que querem ficar com a criança ou não. É muito simples, o pessoal acha que é só ir ao abrigo, né? Às vezes vai ao abrigo, tomaram a criança de tal família, usa-se muito essa expressão. Tomaram a criança, está lá no orfanato, vou usar inclusive o termo popular, né, que as pessoas usam aí, está lá no orfanato e não quer devolver para a família está sofrendo, coitadinha da família, coitadinha da criança. Mas a partir do momento que essa decisão é tomada, e tudo também com parecer judicial, inclusive do juizado, da vara, da infância e adolescência, né, Elcio? Então, você falou de uma coisa aí que é importante, Renato. Muitas das vezes, os familiares, amigos, né, essas pessoas, quando as crianças são recolhidas, elas vão lá, muitas vezes, vão para a porta, xinga, chama até jornais. A mídia, né? A mídia, chama a mídia lá para poder falar que o orfanato tomou a minha criança. Gente, não é nós que tomamos. Quando chega a recolher, tirar a criança do seio familiar, não sei se eu posso falar seio, porque se é realmente um seio, a criança não estaria jogada na rua, não estaria na rua suja, não estaria, às vezes, prostituindo, Renato. Né, de idade menor, de 8, 10, 12 anos, às vezes não estaria aí. Então, se é um seio familiar, não estaria daquele jeito. Às vezes, maltrata, padrasto, parente de um modo geral, às vezes maltrata, sabe? Vítima, inclusive, de abuso, vítima, né? E exploração vítima sexual. De abuso, queimadura com cigarro, com outros materiais, entendeu? Então chega lá pra gente. Nós estamos lá para acolher essas crianças. Nós não recolhemos criança nenhuma na rua. E nem toma iniciativa. Isso parte dos órgãos parceiros, que é a Vara da Infância e Adolescência, o Ministério Público, o Conselho Tutelar e os órgãos que são ligados a desenvolver essa função. Isso. O abrigo, a palavra já fala, só acolhe. Acolhe. Nós estamos lá para poder cuidar dessas crianças. Quando ela chega lá, a gente leva ao médico, trata, né, dá banho, corta cabelo, quer dizer, tudo que a criança precisa, alimentação. Então, assim, quando a criança vai para lá, em poucos dias você já vê a mudança da pele. É uma transformação mesmo. A mudança de pele, da fala, do dormir, alimentação.
Então, assim, nós estamos lá, gente, é para poder acolher essas crianças. Nós não estamos lá para poder tomar filho de ninguém, Renato. Nós estamos lá para poder acolher essas crianças que foram maltratadas em algum momento da sua infância. Bom seria se não precisasse nem de criar abrigo, criar orfanato. Bom seria se não houvesse essas situações, se a família realmente cuidasse, né? Mas, já que existem essas situações, existe também o lugar onde essas crianças devem ser acolhidas. Imagina, uma criança abandonada, um adolescente abandonado. É muito difícil formar um cidadão de bem. Por isso que existe, né, também os locais certos para que essas pessoas, essas crianças e adolescentes possam também receber todo o suporte necessário. A gente já acompanhou algum dia a dia, a gente sabe também como é que é a rotina lá, o cuidado especial que é, a alegria que volta, né, por mais que tenha um sentimento ali retido, né, mas ali é um lugar também que vive em família e as crianças e adolescentes têm alegria. É uma família, né? E eu, assim, sinto como pai. Certo. Entendeu? Porque se tem que... É o líder, né? Assim, eu tenho as crianças lá como filhos e filhas. Eu tenho lá um adolescente de 17 anos, de 15 anos, 13 anos. Então, assim, tudo que acontece na escola, é eu que tenho que ir. Você que resolve. É eu que tenho que resolver. Se tem uma comemoração, eu tenho que ir. Se existe uma apresentação agora, né, tem uns lá que vai formar no ProErd, então eu faço esse papel e assim com muito orgulho, sabe, Renato? A vida deles são normais, existe castigo, tem que ir à escola. A educação. Temos as monitoras que ajudam a fazer as tarefas de casa. Então, assim, eu, por exemplo, repasso para as funcionárias que a gente tem que tratar aquelas crianças como filhos. Certo. Né? Até para a gente contratar lá alguém, a gente conversa muito, explica como que é, para a pessoa saber que ali não é simplesmente um emprego de ir lá, fazer comida, de dar banho na criança, limpar uma casa, não. Lá, as funcionárias têm que ser mais que isso. Isso. Tem que ser mãe. E assim, a gente percebe que no passar do tempo, esses funcionários criam um vínculo com os internos que é muito bonito da gente ver. E assim, os próprios internos criam também um amor por essas pessoas. Às vezes sai uma ou outra, então elas sentem essa falta. É uma coisa simples, né? Você não quer aparecer, você quer contribuir, é simples. A agência 0380 dígito 8, conta corrente 26969 dígito 7. Vai lá caladinho, faça o seu depósito, com certeza quem agradece é Deus e também as crianças que esperam por sua ajuda. Futuramente estaremos lançando aqui na TV Minas Brasil também uma campanha incentivando principalmente nós todos abraçarmos essa causa, que é a solidariedade, ajudar quem realmente precisa de ajuda nesse momento, que são nossas crianças e adolescentes, e ajudar também na formação do cidadão de bem. Elcio, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Renato, por mais uma vez ter abrido para nós as portas aqui da TV Minas Brasil, para a gente poder estar divulgando, né, esse nosso trabalho, divulgando essa semana de adoção, né, a semana de adoção, lembrando que a adoção ela não precisa acontecer essa semana. A adoção pode acontecer, ser família substituta, pode ser o ano inteiro. Às vezes também, Renata, assim, só para poder dar um complemento, você não quer adotar, não quer ser a substituta para levar para sua casa. Mas seja um substituto lá dentro com essas crianças. Se você tem alguma particularidade, se você é professora, se você é médico, dentista, né? Tem várias maneiras de ajudar. De ajudar. Vai lá, costureiras. Se você é de uma instituição religiosa, vai lá, faça uma brincadeira, passa uma tarde, leva uma alegria. Então, assim, a gente fala assim, e até, né, é bom a gente falar isso, porque a pessoa se socializa mais. Socializa, realmente. Né? Se socializa e, às vezes, tira aquele mito de orfanato. Então, não é. As crianças que estão lá, elas são crianças normais. Infelizmente, sofreu na sua infância uma coisa que a gente não quer para criança nenhuma, né? Então, esses os meus agradecimentos a você, a TV Minas Brasil, por nos conceder, sempre que a gente precisa, esse espaço para a gente estar
divulgando a nossa instituição. Na verdade, somos parceiros e apenas uma ponte, Elcio, para você que quer fazer, sim, um gesto de amor. E amanhã você verá mitos e verdades sobre a adoção. Também no decorrer da semana você verá relatos de famílias que passaram pelo processo de adoção e também entrevista com o juiz da Vara da Infância e Adolescência e também da promotora da Vara da Infância e Adolescência sobre o processo de adoção. Você não pode perder.